Deus. Queira que não, nesses momentos de hoje, nós estamos lembrando que está chegando o novo ano. E pelo que Deus vai nos ajudando a conhecer, pela sua palavra, que nesses últimos dias a iniquidade se multiplicaria, o amor esfriaria. E está claro e evidente, na face da terra, o que se fazem de levantamento sobre a criminalidade, cada dia tem crescido, a gente entende que isso é falta de amor. O pecado tem crescido, desobediência a Deus. E a gente vai refletindo que vamos enfrentar mais 366 dias, né? Esse novo ano, ele é bissexto, né? Então, nós vamos enfrentar 366 dias. E será que a gente já parou para refletir como será esses 366 dias? Você passando por um ano agora que estamos terminando, as dificuldades e problemas e coisas gravíssimas têm acontecido, e você disser assim para Deus: Senhor, como será esses meus novos dias? Mas nós vamos entendendo que poderemos ter bons dias, independente ao que o mundo vem estar vivendo. Uma coisa que nos traz tranquilidade é porque hoje Jesus declarou que nós não somos mais daqui. Se o mundo vai estar em tempestade, em dificuldade, em problemas, mas hoje quem nos mantém, quem nos sustenta, quem nos protege, quem nos guarda, quem nos ajuda é Deus, porque nós não fazemos mais parte daqui. Jesus orando, ele disse isso, a sua oração ao Deus Pai. Na sua oração sacerdotal, lá no Evangelho de João, capítulo 17, sempre gosto de lembrar do verso 20, quando Jesus pediu a Deus, ao Pai, que santificasse aqueles que iam crer na palavra. E nós cremos. Então, nós hoje já somos santificados desde aquele dia da oração que Jesus fez ao Pai, pedindo que santificasse todo aquele que fosse crer na sua palavra. Vai ter mais alguns, em breve ainda vai ter outros se convertendo, e esses vão sendo santificados pela palavra de Deus. E a gente entendendo isso, nós temos alegria em entender que vamos viver o novo ano. Fazendo a retrospectiva do ano que estamos terminando, a gente deixa para trás. Não temos que deixar o nosso acusador trazer algo em pauta. Não, está desfeito, está desmanchado, está quebrado, está destruído. Agora é um novo ano com a direção de Deus. E o que nós podemos entender é que essa direção tem que ter atitudes. Deus quer nos abençoar, mas Ele quer que a gente faça a parte que nos cabe. E essa atitude, ela é clara e óbvia para as vitórias que nós desejamos alcançar. Vocês querem entender? Só perguntar para vocês mesmos, que atitude será essa? Em uma palavra só, que devemos ter para alcançarmos todas as vitórias do ano 2024. Fé, sim, mas por essa situação vem pela fé. Faz parte também, pela obediência, vai nos ter essa atitude que é necessária. Essa gratidão também vai fazer parte, mas não é ainda. Amor também faz parte. Mas é uma coisa que você vai estar em contato com Deus. Oração. Porque tudo isso, o amor, a obediência, a fé, vem pela sua ligação com o Senhor. É Ele quem provém tudo,
porque Jesus Cristo é o autor da nossa fé. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do verso 12 ao 14. Atos, capítulo 1, do verso 12 ao 14. Amém? Assim está escrito. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Pronto. Dá para a gente ficar seguro de tudo que nós já compartilhamos. A oração. Eles estavam juntos. Eu trouxe como tema, dentro do que nós fomos estudando, e que nós estamos tratando de um novo ano que está chegando, e que nós teremos expectativas profundas e maravilhosas, para que este ano seja agradável a Deus, seja um ano que agrade a Deus, e que a gente viva feliz todo esse novo ano 2024. Então eu trouxe novo ano de vida de conquistas. Conquistas são batalhas. Lembra que nós falamos Mateus 24:13, Mateus 24:12, do pecado crescendo, da iniquidade se multiplicando e do amor esfriando? Então são lutas que nós vamos enfrentar. Então um novo ano de conquista, nós vamos vencer. Mas nós precisamos ter consciência. O que é que esses discípulos de Jesus estavam fazendo? Eles estavam orando para tomar uma posição, para escolher aquele que substituiria Judas Iscariotes. Eles estavam unânimes, juntos, ligados, clamando a quem? Aquele que pode lhe dar, aquele que pode trazer para você o que você precisa, a sua conquista, a sua vitória. Então veja que a gente tem que refletir em toda essa nova caminhada para o novo ano. Aprender a orar, que é se acostumar a orar. Ter prazer e alegria pela sua confiança naquele que você está buscando e orando, que é Deus, no nome de seu Filho Jesus Cristo. A certeza que Deus vai responder. Por que nós precisamos orar? Olha os discípulos orando. Eles oraram porque precisavam orar. Eles iam tomar uma posição, uma decisão, para escolher alguém, para continuar junto com eles a caminhada. E nós estamos na expectativa de um novo ano de conquista. O tema é muito pertinente para a gente despertar a nossa fé e acreditar na conquista, na vitória. Mas lembre que eu já falei uma coisa, que é preciso ter atitude, a gente precisa se levantar, a gente precisa andar, a gente precisa caminhar, a gente precisa ser corajoso, a gente precisa aceitar os desafios. O que foi o texto que nós lemos hoje, que Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada? Não foi isso que nós lemos? Porque são guerras, são lutas, são enfrentamentos. Espada é para lutar. Espada vai nos trazer a vitória, porque com Deus a guerra é vencida. Deus vence para nós. E essas guerras, em todas as situações, do dia a dia da peleja. Famílias, igreja, trabalho, comunidade.
nos últimos dias são essas batalhas. E aí, um novo ano vira de conquista. Nós vamos entrar um novo ano certos, convictos, seguros, que conquistaremos tudo aquilo que vier. Porque nós vamos fazer como esses discípulos. Aquilo que necessitamos, todo o nosso projeto, todo o nosso sonho, todas as nossas batalhas, buscaremos em oração e a igreja unida, orando, clamando, porque confia em Deus. Mas nós temos uma luta maior. Enfrentar a disposição física. Nós temos um adversário que ele tenta impedir que a gente conquiste algo. Então, ele sabe que somente através de Deus é que você consegue. Ele sabe bem claramente. Então, as tarefas diárias impedem aquele ter uma devocional diária, um contato com Deus permanente na oração, no estudo da palavra, nos cultos, servindo a Deus. Ele tem esse ofício, e a gente já sabe. Mas ele é um derrotado, ele é um perdedor, ele é condenado ao inferno. Para ele não tem cura mais. Ele já está condenado. Ele, todos os demônios que se rebelaram, que foram os anjos caídos, com ele. Mas olhe grandes coisas que a gente enfrenta. O texto que nós lemos também, eu creio que vocês estão bem lembrados. Que não é pai, não é mãe, não é mulher, não é marido, não é filho, que vai lhe impedir. Porque a nossa família, ela é abençoada por Deus, então precisamos buscar nele para que ela seja abençoada, alcance a vitória. Veja que aquela promessa de Paulo para o carcereiro, a gente deve lembrar. Quando Paulo disse, olha meu amiguinho, crê no Senhor Jesus Cristo, que tanto você como sua família vão ser salvos. Aquele homem se encheu de alegria e de fé. Agora Paulo e os outros oravam lá no cárcere. Ele já vinha ouvindo Paulo com os discípulos cantando e orando. Ali na prisão. E de uma hora para outra ele viu cair aquelas grades. De imediato, ele se assustou. Saberia que a lei romana condenaria ele à morte. Mas como eles ouviram, ele ouviu eles cantando e adorando e orando ao Senhor. Assim que Paulo diz, pare, creia no Senhor Jesus Cristo, vai ser salvo você e sua casa. Ele acreditou, porque ele já vinha ouvindo ali no dia a dia. A história desse homem diz que ele morava ali mesmo no cárcere, num departamento ali, em alguma câmara, ali naquele cárcere. Então ele estava ali dia e noite. Ele ouvia dia e noite. Os apóstolos e discípulos orando, louvando a Deus, e aquilo foi enchendo o coração dele. Quando Paulo chegou com os outros, e Silas, para dizer a ele que se ele cresce ele ia ser salvo, e a família dele também, ele acreditou, porque ele viu o procedimento deles. Ele viu que aquelas grades caíram e eles não fugiram. Essa nossa fé, essa nossa confiança no Deus vivo, leva a gente a conquistar as batalhas por essa plena confiança, vendo nesses servos do Senhor o seu procedimento para alcançar a vitória. Eles precisavam aqui nesse texto tomar uma decisão. Mas eles entenderam que a decisão não seria deles próprias. Tinha que ser de Deus, que é o dono de tudo e de todos. E principalmente do ministério. E eles foram reunidos, todos os apóstolos, unânimes, orando juntos, ligados, para que a posição viesse de Deus. Aquilo que eles deveriam fazer viesse de Deus. Quando eu sempre falo sobre isso, eu me lembro também aquelas duas cartas, aqueles dois livros de Samuel, e Crônicas também fala muito,
das guerras enfrentadas por Davi. Davi não tomava uma posição sem primeiro conversar com Deus e esperar as respostas. Saul trabalhou de toda forma para destruir Davi, não conseguiu. Davi teve 2 vezes Clara ao lado com ele e não matou ele, porque honrava a Deus. São palavras, irmãos, para que hoje a gente possa revestir cada dia mais a nossa fé e viver numa vida de obediência, de serviço no Senhor, de entender que a nossa vitória é consolidada pelo Senhor, porque as promessas de Deus são santas e fiéis, e a gente precisa acreditar. E a igreja de Jesus Cristo, irmãos, e a família, ela deve viver em oração. Logo após a ascensão de Jesus aos céus, os discípulos se reuniram e foram orar. E oraram junto com todas as mulheres que ali se encontravam, como o texto deixa claro para a gente. Inclusive, a mãe de Jesus estava ali com eles. Tudo orando. E não só a mãe, como também os seus irmãos. Assim está escrito. Então, meus queridos, a primeira reunião da igreja, que está descrita no livro de Atos, foi uma reunião de oração. Foi uma reunião de oração. Nós precisamos, como essa igreja de hoje, como famílias de hoje, viver debaixo da oração. A gente precisa acreditar no poder da oração no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós acreditamos, temos que ter a atitude de orar. Temos que orar. Temos que ter o tempo para orar. Sempre nós temos o nosso adversário para tentar fazer com que a gente negligencie horários importantes para a nossa vida espiritual, que são momentos de oração, momentos de estudar a palavra. Eu sempre tive o costume, desde que Deus me trouxe para Ele, eu sempre gostei de estudar a Bíblia diariamente. Mas eu tive um momento da minha vida que eu estava esfriando nisso. Eu estudava hoje, amanhã não. Estudava amanhã, depois não. E o Espírito Santo me incomodou com isso. Eu comecei a sentir o Espírito Santo falando comigo. Parou por quê? E eu conversei com Deus muito. Eu disse, Senhor, a partir de agora, eu vou voltar a ter a minha devocional perfeita com o Senhor. Eu li outros textos para pregar, para dentro do tema que eu ia pregar, mas é o estudo bíblico que eu faço diariamente. Eu tinha parado, não constante, mas fazia hoje, amanhã não, fazia depois não. O estudo, claro, para os textos de pregação, para os sermões, estudando dentro só exclusivamente daquilo que eu ia pregar. Mas é um estudo completo das Escrituras, que eu estava negligenciando e é pecado. Eu fazia um dia, outro não. E eu conversei com Deus. E voltei. Pedi a Deus e Deus me respondeu. Deus tem me trazido ânimo, força, tempo, porque o tempo se torna escasso, mas nós não podemos deixar de estar ligado a Deus, porque é justamente o que o mundo tenta, trazer para nós tarefas acima daquilo que nós podemos fazer para sufocar a área espiritual que a gente tem constantemente com Deus. E a gente tem que ter essa vigilância. Veja que a primeira reunião da igreja foi essa, que os livros de Atos declaram reunião de oração. Está lá no verso 14. Todos estes perseveravam unânime em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, meus queridos, logo depois dessa reunião de oração para tomar aquela posição, eles seguiram para uma reunião de negócios, onde os apóstolos foram selecionar
aquele novo apóstolo que seria para substituir Judas. Então, meus queridos irmãos amados, a alegria é que a igreja estava presente naquele momento importante. E a gente fica feliz com essa pequena obra do Senhor, mas que é uma obra que tem procurado se dedicar à oração. E essa palavra nos traz alegria em saber que nós estamos caminhando como precisamos. E que estamos valorizando o poder da oração, entendendo que Deus verdadeiramente inclina os seus ouvidos. Se você lembra, lá em 2 Crônicas, quando, no capítulo 7, quando o templo foi inaugurado, e que Salomão, orando a Deus, disse: Senhor, inclina os teus ouvidos a esta casa, a toda a oração que aqui for feita. E ele vai dizendo coisas por coisa. Porque Salomão entendia que Deus é fiel àqueles que buscam, àqueles que oram, àqueles que clamam. E Salomão pediu que Deus estivesse com os seus ouvidos inclinados àquela casa de oração. É o que nós pedimos a Deus, que Ele sempre esteja. Hoje à noite mesmo, antes de começar, eu já estava aqui pedindo, porque nós íamos orar. Senhor, incline os vossos santos ouvidos a cada oração que aqui nesta noite nós vamos fazer neste lugar. Porque nós precisamos, a direção é Deus e não podemos abrir mão. Qual foi a oração modelo que Jesus ensinou nas primeiras palavras? Pai nosso que estás nos céus. É buscar em Deus, é Deus. É Deus. E situações que a gente muitas das vezes vê as pessoas orando, que esquece de que a oração tem que ser direcionada a Deus, ao Pai, aos céus. Pede muita coisa, fala muita coisa, mas esquece de direcionar. A gente presta atenção. Porque é Deus, Pai nosso que estais nos céus. É a Ele que nós oramos, é a Ele que nós clamamos. É a Ele que, no nome do Seu Filho Jesus Cristo, intercedemos para que a gente tenha as respostas do Senhor. Amados, logo depois que eles foram escolher os apóstolos para substituir Judas, aproximadamente 120 pessoas estavam presentes lá no cenáculo com eles. 120 pessoas. A igreja toda presente. E Paulo registrou esse momento na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, verso 6, que está escrito assim: depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Quantos estavam ali? Paulo depois registra muito mais. Presente. A igreja unida, a igreja junta, a igreja orando, a igreja clamando. Vamos voltar a lembrar de novo que nós vamos ter um novo ano em breve? Nós queremos e declaramos em nome de Jesus Cristo um novo ano de vida de conquista. Conquista para a família, conquista para o casamento, conquista para os filhos, conquista para a igreja do Senhor, para as obras de Deus. Irmãos, creio que ali estavam as pessoas mais importantes de Jerusalém, os apóstolos e os discípulos. Eram as pessoas mais importantes que ali estavam todos reunidos, orando e clamando a Deus. Então, meus queridos irmãos, Jesus tem nos ouvido, tem nos ajudado, tem nos trazido a ter esse costume. Eles todos estavam envolvidos na comunhão da oração. E você sabe o significado da palavra comunhão? Reunido nessa comunhão para orar, ter tudo em comum. É o significado dessa palavra comunhão, ter tudo em comum, koinonia. Então, meus queridos amados, a igreja de Cristo, ela é revestida pelo poder da oração.
A nossa família é revestida pelo poder da oração. Esses novos dias do ano 2024 vai ser revestido pelo poder da oração. Nós esperamos que sejam dias maravilhosos, mas nós temos que estar seguros que vão ser pelo poder da oração. Porque Deus ouve a oração do justo. Deus responde. Agora, nossa fé é que vai nos trazer as conquistas. Se a gente busca, se a gente clama, se a gente se envolve, se a gente tira esse tempo especial. Irmãos, como palavra de incentivo, nós temos que orar em todos os momentos onde quer que a gente esteja. Dê uma oportunidadezinha, você está ali conversando com Deus. A gente precisa se acostumar a isso. A se habituar a orar, ter prazer, porque é vitória sobre vitória. É conquista sobre conquista, porque as promessas são de Deus. Uma característica, irmãos, da igreja vencedora, para conquistar nesse ano novo todos os seus objetivos, os membros da igreja precisam viver em oração. Não é só o pastor da igreja que ora. A igreja, o que é que o texto diz? Que eles estavam unidos, unânimes. Então, todos os membros da igreja precisam estar em oração. Precisa orar. O verso 24. E orando disseram, Tu, Senhor, que conhece os corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido. Veja que eles estavam ali orando. Então, os membros da igreja precisam viver em oração. A igreja vencedora, a família vencedora, que conquista seus objetivos, é a igreja que ora. É a igreja que ora. Nós, como servos de Cristo, irmãos, temos tudo em comum. Somos da mesma família, oramos ao mesmo Pai, somos morada do mesmo Espírito Santo, pertencemos ao mesmo corpo espiritual, temos a mesma gloriosa esperança, esperando a volta de Jesus. Nós, como essa única família, nós somos única família. A família de Deus é uma só. Nós temos várias famílias sanguíneas, mas a família de Deus é uma só. Então, nós vivemos no mesmo Espírito, no mesmo Deus, na mesma palavra, em um único Deus. Então, temos que estar unidos, temos que estar juntos, temos que estar orando. A igreja precisa orar. E acredite, diante de tudo que nós estamos vivenciando, a igreja continua de pé, e continua de pé porque é a igreja que ora. A igreja que ora não se abala, é como está fundamentada na rocha, como disse Jesus. Está na rocha, pode vir a tempestade que for, ela permanece de pé. Os seus alicerces não rompem, porque o nosso alicerce é Jesus Cristo. É o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Não há outro Deus igual ao nosso Deus. Danilo cantou aqui na parte da música dele. Nosso Deus é grande. Grande é o nosso Deus. E é. E é. Senão a gente já tinha sido destruído. O mundo está destruindo quem está fora de Deus. Então, meus amados, os membros da igreja precisam viver em oração. A maior comunhão, irmão, com o Filho de Deus é estar juntos na oração. Essa é a maior comunhão. Nesse capítulo 1 de Atos, quantos estavam reunidos em oração? As mulheres que ministravam junto dos apóstolos, orando ali junto com ele. Lucas, capítulo 8, verso de 1 a 3, está escrito assim: Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele os 12, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Todos juntos, todos orando,
todos adorando, acompanhando Jesus Cristo. Esse é o mesmo papel da igreja de hoje viva, que somos nós. Andando com Jesus, andando juntos, orando, para que a gente vença todo e qualquer tipo de adversidade, para que a gente esteja tranquilos, seguros, felizes. Irmãos, o que une o povo de Deus é o espírito de oração. Lembra que o Espírito Santo se encarrega de levar nossas orações até o Pai? Com gemidos inexprimíveis? Como somos limitados, talvez alguma situação na nossa oração que não seja corretamente como deveria ser, o Espírito Santo ali, ele conserta. Ele ajusta para levar até o trono da graça, para levar até Deus. Então, o que une o povo de Deus é o espírito de oração. Você deve estar em uma ativa e perfeita comunhão com a igreja e com seus irmãos e com sua família, pelo poder da oração. Será que nós temos orado por todos os nossos familiares sanguíneos? Nós temos lembrado? É preciso. Talvez você queira entender, vai gastar muito tempo. Mas o maior tempo seria se nós perdêssemos os nossos familiares. Então nós precisamos usar desse tempo para orar por todos os nossos familiares. Precisamos nos acostumar a isso, a orar por todos os nossos familiares. Então, meus queridos, amados, os membros da igreja local e da família devem sempre estar juntos em oração. Sempre. A primeira característica é que os membros da igreja precisam viver em oração. A segunda, os líderes da igreja precisam viver em oração. A primeira, os membros. A segunda, os líderes. E aí dá para chamar a atenção mais da gente. Uma responsabilidade maior. A liderança precisa mesmo viver orando. Os líderes da igreja precisam orar. Atos 2,46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Está vendo? Os líderes orando. Digo, irmãos, por experiência do dia a dia cristão, os nossos ministérios, os nossos grupos, os departamentos, que nós somos honrados para servir, eles se tornarão prósperos se nós tivermos um ministério de oração. Eles se tornarão fortes e seguros se nós tivermos um ministério de oração, se nós orarmos pelos ministérios, pelos componentes. Vocês crerem que eu oro até pelos instrumentos daqui? Eletroeletrônico, microfone, cabo, eu oro por tudo isso. Oro pelas lâmpadas. Eu oro por tudo isso. São utensílios que pertencem a Deus. Eu oro. Então veja, a gente tem que entender isso. Porque Deus é o abençoador. Deus é aquele que quer trazer a nós alegria, suprindo aquilo que nós queremos no nosso coração, o desejo, as coisas bem, as coisas maravilhosas, alcançando os alvos necessários. E nós, como líderes, para ver as áreas da igreja desenvolverem, tem que orar. Tem esse compromisso. Irmãos, a igreja, naquela época, eles viviam juntos em adoração, adorando e louvando a Deus e orando, que foi esse verso que nós lemos. Aliás, não, nós lemos o 46, eu vou ler o 24. Ao ouvirem isto, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo que nele há. É Atos 4, verso 24. Veja, meus queridos irmãos, a igreja que vivia junto adorando, eles, ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo que nele há. A liderança da igreja, irmãos,
local, as famílias reunidas em oração. Atos 5,12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão, no templo orando, está vendo? Vitórias, conquistas, família, casamento, filhos, igreja, obra, ministério, que Deus nos honra. Oração. Eles todos, irmãos queridos, e muitos sinais e prodígios aconteceu pelo poder da oração. Eles buscavam o poder de Deus na oração. Por isso que acontecia muitas coisas na igreja. Pelo poder da oração. Então, quanto à ênfase dada à oração, precisa despertar a nossa fé, nos encorajar. A juventude que está aí almejando galgar coisas melhores e maravilhosas para o dia a dia da sua vida, a oração é a chave da vitória. A oração é o caminho certo, é a direção da vitória, da conquista. Então, um novo ano de conquista. Coloca isso no seu coração, não esqueça. Ano 2024, ano novo de conquista. Para mim, para o meu casamento, para minha esposa, para meus filhos, para o meu trabalho, para a minha casa, para o meu noivado. Tudo isso são palavras que precisamos refletir. Ano novo de conquista, ano 2024. Grava no coração, porque isso é palavra profética, de bênção, de vitória real, porque é em Deus que buscamos, é no Senhor. Então, meus queridos irmãos amados, eles viviam junto com comunhão de oração, em comunhão de oração, sem divisões, sem fofocas, sem ceticismo. Eles viviam juntos em suas determinações. Não apenas os membros da igreja precisam orar juntos, como também toda a liderança e a família. Nós também temos que orar junto com a família. Lembra dos cultos domésticos? Era sempre pela igreja cumprida. Hoje são poucos. O culto doméstico é muito importante no lar. E sabe o que é que terminou esse culto doméstico? As tarefas. O dia a dia. Mas a gente tem que superar isso. A gente tem que entender que em Deus a gente vai vencer tudo. Não é entender que as coisas têm que ser primeiro, não, primeiro é Deus, para que as coisas aconteçam, para que as conquistas se realizem. É Deus, é Ele quem faz. É Ele quem abre a porta. Viu? Nós lemos que Deus é o Criador de todas as coisas e de tudo que há dentro delas. O texto que nós lemos hoje aqui. Mateus 10, do 34 ao 42. Está claríssimo. Está a família, está o casamento, está os filhos, mas é Deus quem vai abençoar eles. Pela nossa busca, pelas nossas orações, pela nossa fé, a nossa confiança no poder da oração. Então os líderes devem, e nós hoje somos líderes da nossa casa. Nós temos um compromisso de responsabilidade para honrar a Deus com o nosso lar, com o nosso casamento, com os nossos filhos, no cuidado dos filhos. Então nós temos esse compromisso com Deus. Por isso que precisamos, irmãos queridos, orar. Irmãos, a gente lembra que Jesus confiava no poder da oração, quando ele ali no jardim do Getsêmani, ele chegou na sua oração tão intensa, que pingou suor de sangue. A intensidade da sua oração, o poder, a busca. A Bíblia diz que Jesus chegou a suar pingos de sangue. O salmista, no Salmo 55, verso 17, ele diz assim: de tarde, de manhã e ao meio-dia,
me queixarei e me lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Não está escrito? Então, temos que crer. De tarde, de manhã e de noite. Entendemos da história de Daniel, que também orava 3 vezes pelo dia, que nós oramos muito mais, cada dia, cada momento. Então vamos ouvir, já que falamos de Daniel, que Daniel tinha suas horas programadas para orar. Olha que exemplo. Daniel era um jovem. E ele tinha suas horas programadas para orar. Ouçam Daniel 6, verso 10 e 11. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Que declaração de confiança, né? Daniel já tinha visto um edital que foram feitos, Daniel já estava sabendo que ia condenar ele à morte, mas a confiança dele estava em Deus. Será que alguma situação da nossa casa, da nossa vida diária, a gente pode pensar que não tem mais jeito? Pode acontecer, lado humano, fraco. Mas esse exemplo de Daniel faz a gente agora vencer, supera isso. Eu tenho um projeto, tenho um sonho. Mas a nossa fé ainda não está ao ponto de fazer com que Deus abençoe. Mas olhe, Daniel, ele sabia, ele não temeu, ele foi orar porque sabia que Deus era o único que poderia resolver. Se esse edital já estava determinado, a palavra do rei não volta atrás, ele já seria levado de qualquer jeito. Mas ele tinha um Deus que poderia mudar a situação, que é o nosso Deus. Ele foi orar para abrir as janelas de frente para Jerusalém, hoje o nosso céu, que nós oramos para o céu, onde Deus está, e ali levantamos o clamor. E Deus faz o que fez com Daniel. Conquistou a vitória diante de leões famintos. São as nossas conquistas nesse novo ano. Seja qual for o momento. Não temos que entrar em desespero. Vamos lembrar o salmo que eu já falei hoje, 125:1. Vocês lembram? Os que confiam no Senhor, não, mas... Então a gente tem que confiar em Deus. Os que confiam no Senhor, vai passar tempestade e lutas, mas a sua declaração a Deus, pela sua fé e confiança, o novo ano é um ano de conquista. Então, meus queridos, terceira e última característica da igreja vencedora, conquistadora. Primeiro, os membros da igreja precisam viver em oração. Segundo, o líder da igreja precisa viver em oração. E terceiro, as famílias da igreja precisam viver em oração. As famílias da igreja precisam viver em oração. Atos 2,15. Depois de passarmos ali aqueles dias, saímos seguindo a nossa viagem, acompanhando-nos todos, com as suas mulheres e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. Está vendo? A família toda saiu. Quando chegaram na praia, foram orar. Vocês já oraram na praia? Até na praia eles foram orar, está vendo? Agora aqui, mulher, filho, família inteira. Foram tudo, meus queridos irmãos. Depois de passarmos ali aqueles dias, saímos, seguimos a nossa viagem, acompanhando todos em suas mulheres e filhos até fora da cidade e postos de joelhos na praia, oramos. Foi uma das reuniões das despedidas do apóstolo Paulo. Outra passagem que Paulo fala, em Atos 20, que Paulo fala, que é 36, 37, diz assim: havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto
entre todos e, lançando ao pescoço de Paulo, beijavam-nos. Paulo estava se despedindo. Qual foi a direção? Oração. Depois que oraram, foram se despedir. Abraçaram, beijaram Paulo, choraram muito, não é? Saudade. E aqui é a oração. A oração é preciosa, valorosa e eficaz e protege o lar, protege a vida, protege a igreja, protege o ministério, protege os filhos. A oração. Então, meus queridos, a gente vai lembrar, lembrando até da filha da irmã Josefa. Levar os filhos à escola, a oração protege. Né? A oração protege. A oração livra do mal. Quem sabe o que pode acontecer lá na frente? Só o nosso Deus eterno. Então, a oração faz com que Deus tenha uma ação gloriosa de proteção, de segurança. O que a gente precisa valorizar. E para esse ano novo, um ano de vida de conquista, a oração vai ser a chave da nossa conquista. A oração vai ser a chave de alcançarmos os alvos que nós temos no coração para o ano 2024. Então, meus queridos, é importante as famílias se reunirem para orar. As famílias da Igreja de Cristo precisam viver em oração. Esse culto doméstico é muito importante. A gente tem que superar aquelas tarefas diárias e lembrar que as tarefas elas vão ser alcançadas com vitória se primeiro eu orar. Se primeiro eu for buscar no Senhor a direção e alcançarmos aquilo que a gente quer, que é os nossos objetivos. Concluindo, irmãos queridos, a primeira característica que os membros da igreja precisam viver em oração. A segunda característica da igreja, os líderes da igreja precisam viver em oração. E a terceira característica da igreja é as famílias da igreja precisam viver em oração. E concluindo, a maior comunhão do mundo é a comunhão da oração. Essa é a comunhão perfeita, maravilhosa e abençoadora. Os membros, novos convertidos, crentes maduros, homens e mulheres, jovens e adolescentes de família, precisam viver orando. Precisa orar. Precisa clamar. Os líderes, como Pedro e João, se reuniram para orar. Eles necessitavam orar. Ali na Igreja Formosa, quando eles foram, que encontraram aquele homem ali na porta. Ali as orações da hora nona, que era de tarde, de 3 horas da tarde, por aí assim. Era a hora nona. Pedro e João foram orar. Ali no culto dos judeus. Eles foram orar. Creia, meus queridos, que algo acontece quando as igrejas de Cristo oram. A oração produz comunhão, traz criatividade entre os membros da igreja e toda a família. A oração tem transformado as vidas e transforma todas as famílias que oram. Então, irmãos queridos, novo ano, vida de conquista, pelo poder da oração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar, agradecendo a esse Deus maravilhoso. Eu vou pedir ao nosso irmão Rafael que faça essa oração final e nós vamos orar junto com ele. Amém. Amém.
Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre essa igreja gloriosa e santa, viva do Senhor Jesus Cristo que aqui está presente, e sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que estão edificadas nos 4 cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa.